As academias são locais de prevenção à saúde e geração de bem-estar. Só no Brasil são mais de 34 mil academias que promovem não apenas saúde física, mas também saúde mental, alívio do estresse e o fortalecimento da imunidade. Bom, o início da pandemia começou um mês antes, né? Então, um mês antes a gente já começou a ter os alunos preocupados com a pandemia lá fora, né? Não tinha chegado muito aqui na cidade ainda, mas os alunos já começaram a apresentar um certo receio, né? Já começou a ter uma perda de fluxo de 30% a 40% na academia, um mês antes da gente fechar. Fechamos a porta dia 23 de março, por definitivo, né? Por ordem do governo. E estamos aí até hoje fechados. Então o impacto da pandemia para a gente foi severo, pois a gente não pode mais exercer a nossa função, né? Nem de forma personalizada e nem de maneira geral como a gente vinha atendendo o público. O início da pandemia foi bem ruim. Fiquei aí uns 2 a 3 meses quase fechado. Sorte que ainda o pessoal, a galera ainda continuou pagando a mensalidade e tal, dando para cumprir os custos. Na verdade, eu abri para a galera os custos que eu tinha mensal e pedi para eles uma colaboração para ver se eles conseguiam me ajudar por causa de estar parado e pagando esse custo só para eu não fechar, né? Para eu conseguir manter a parte física do Simetria. Bom, alguns dias antes do fechamento, que foi dia 23 aqui em Campinas, dia 23 de março, já havia uma movimentação, algumas pessoas querendo saber se ia fechar, não ia, e de repente foi tudo muito rápido, saiu um decreto sexta, sábado, que segunda-feira a gente não poderia mais funcionar, e foi um grande susto, um grande impacto, né? Esse foi o início do problema. Cerca de 9 milhões de brasileiros frequentam academias, movimentando 2,1 bilhões de dólares na economia do país anualmente. Bom, o maior impacto da academia, tanto na parte financeira, né, que caiu nossos recebíveis, né, as contas continuam, impostos, salário de professores, né, então a Magma tem uma ideia de que o nosso corpo de colaboradores a gente nunca ia deixar na mão, né, então foi uma primeira decisão nossa de manter todo mundo. No começo a gente tentou levar de uma forma normal, mas não teve como, a empresa foi afetada financeiramente, então a gente precisou fazer uma redução no salário de todos, o que permitiu que a gente levasse a equipe toda aí até os últimos dias, mas infelizmente a gente teve que dispensar aí alguém da equipe e perdemos um profissional aí, um profissional perdeu o emprego, não teve como levar a empresa aí com tanto déficit, com a equipe toda completa. A gente teve essa perda sim. Então não só o coronavírus mata no momento, infarto mata, obesidade mata, diabetes mata. E o pessoal esqueceu que a saúde é primeiro lugar. Tanto é que os pacientes que acabam falecendo por Covid, em sua maioria, são pessoas do grupo de risco de doenças que são causadas principalmente por má alimentação e sedentarismo. Então você está condenando as pessoas a sofrer ainda mais com esse quadro e a prolongar cada vez mais esse quadro, que é o que a gente vê aí na nossa população. Eu sou a Graziela, aluna aqui do CT Simetria. Com o CT fechado, a gente fica sem disposição para fazer atividade física em casa, desmotivado. A importância da atividade física na pandemia é a melhora da saúde, a melhora do condicionamento físico, então não é só a parte física, e sim a parte também emocional, que a atividade física proporciona muitos benefícios. Nós, os profissionais de educação física, somos os únicos que trabalham com as pessoas enquanto elas ainda têm saúde, né? Somos os únicos profissionais da saúde que trabalham com as pessoas enquanto elas têm saúde, que têm a oportunidade de preservar, de prevenir, ok?
Então, quando a gente fala que a gente tem pessoas há 4 meses sem treinar, imagina uma pessoa de 50, 60, 70 anos que pode ter problemas cardíacos, pressão alta, obesidade, entre outros, e está em casa há 4 meses sem conseguir praticar uma atividade física. A importância das academias e da atividade física, ela é básica para o ser humano, pois desde a nossa evolução a gente sempre foram indivíduos que sempre estavam em deslocamento, em movimento. Então toda a nossa saúde é baseada numa atividade física. A gente não pode ficar parado, o ser humano não foi feito, não evoluiu geneticamente para ficar parado. E você confinar pessoas dentro de casa, sem ter um oxigênio bom, luz solar, movimento, você vai condenar essas pessoas a comorbidades sérias. Diabetes, pressão alta, doenças psicológicas, tá? Entre vários outros agravos à saúde. Ela está com o sistema imunológico mais baixo, ela tem a sua resistência debilitada e ela sofreu uma queda na sua ventilação pulmonar, na sua capacidade respiratória. Então isso pode ser muito grave no caso de uma contaminação aí, principalmente por Covid, né? Então isso pode aumentar também o número de mortos, infelizmente. Para o pessoal que está à frente aí disso, eles têm um bom senso, né? Tentar utilizar o que eles já têm de informação e direcionar a gente de uma melhor forma. Porque na real não está acontecendo isso. Eles estão, às vezes, fazendo muito mais politicagem do que realmente querendo ajudar o pessoal ou auxiliar a gente nesse período aí de crise, né? Vamos dizer assim. Deixar um recadinho para os políticos e para as pessoas, né? Uma frase que Hipócrates, o pai da medicina, escreveu aí há de 460 a 370 anos antes de Cristo. Se pudéssemos dar a cada indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício físico, teríamos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. A falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e exercício físico metódico o salva e o preserva. Então fica essa dica aí para os nossos governantes, que nós somos a cura e não o problema das pessoas. Eu queria fazer aqui um apelo e que as pessoas entendam um pouco e mudem um pouco a mentalidade delas quanto à atividade física. Mais do que comprovado cientificamente que a educação física ela é uma profissão da área da saúde. Ela não é uma profissão do lazer, como muitas pessoas dizem, ela não é uma profissão da estética. Ela é da área da saúde. Então ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser entendida como uma atividade essencial. São desde pessoas que buscam o melhor condicionamento físico até quem está tratando de sérias comorbidades como diabetes e hipertensão. A saúde só pode ser alcançada se respeitada como um todo. Não adianta remediar sem antes prevenir. Talvez devemos refletir quais são nossas prioridades na saúde hoje.